E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Isnobre e este é o meu escritório. Não, essa introdução tá errada. Isnobre, Daily Vlog, sem edição, sem frula, sem porra nenhuma. E o motivo pelo qual eu me enrolei aí com o começo do HBDTV, porque ó, segredo, mas eu vou gravar um HBDTV hoje. Mas enfim, vamos ao assunto do vídeo de hoje. The Office acabou. Aquela série da... qual que era a emissora? NBC. Se bem que você não sabe qual é a emissora mesmo, porque você assiste baixando no torrent. Então eu também não tô querendo esculachar ninguém. Eu quero dizer que as emissoras americanas é uma coisa meio que incógnita pra gente, porque pra gente tanto faz onde qual é a emissora nos Estados Unidos que veicula o seriado. Pra gente é tudo igual, a gente baixa lá no uTorrent. Mas enfim, The Office finalmente acabou após 9 temporadas. O show estava no ar desde 2005, ou seja, faz tempo pra caralho. Tipo, faltou um pouquinho pra estar no ar há uma década e ele finalmente acabou. Que hoje, dia 17 de maio de 2013, acabou ontem. Eu assisti o final da série. E para começo de conversa vamos falar um pouco sobre The Office em si, né? Eu comecei a assistir The Office um pouco relativamente tarde. Eu acho que eu fui começar a assistir lá por 2008, por aí. E... bom, não é tão tarde assim, é mais ou menos apenas 3 anos depois do começo, mas eu sempre sou assim, eu nunca, é muito raro mesmo eu começar a assistir uma série quando ela começa, quando ela chegou. Eu sempre, assim, não tenho muito interesse. Foi assim com todas as séries que eu acompanho. Arrested Development, por exemplo, uma série da Fox de 2000, acabou acho que em 2003, 2004, por aí. Eu só fui assistir, tipo, há poucos anos atrás, muitos anos depois que a série já tinha acabado. Mesma coisa com Breaking Bad, mesma coisa com Bob's Burgers, no plural, que é um seriado de animação da Fox também. Que mais? Todo seriado que eu assisti foi muito depois dele ter estreado, e com The Office não foi exceção. The Office, pra quem não sabe, era um seriado norte-americano, uma sitcom, mas não é bem uma sitcom como aquelas que você está acostumado a ver, como How I Met Your Mother ou Friends. É um seriado no formato mockumentary, que é como se fosse um documentário, mas ele é filmado como documentário. Os câmeras, né, o pessoal da equipe de produção tá lá no local com o pessoal, e eles reconhecem que eles estão sendo filmados, eles interagem em algumas situações com o pessoal que está fazendo o documentário, né? Não tem risada de fundo que nem aquele negócio de Friends e tal, Big Bang Theory, não tem nada disso. É um pouco mais legítimo, vamos dizer assim, e eu pessoalmente eu prefiro este tipo de série. Todas as séries de comédia que eu gosto pra caramba, você vai notar que no caso eu mencionei Community, não falei aqui ainda, mas tô falando agora. Community, Arrested Development, The Office, que mais? Qual que é a outra? Esqueci a outra agora. Eu vou lembrar quando eu tô reassistindo, quando eu estiver reassistindo esse vídeo. Mas enfim, todas as minhas séries favoritas de comédia são nesse formato, de que não tem piadinha de fundo, não tem alguém apontando, a piada é aí, vamos agora, todos os atores param de falar, enquanto vocês riem, ok, terminaram, vamos continuar aqui o roteiro. Eu nada contra o pessoal que curte esse tipo de programa, mas eu pessoalmente prefiro uma coisa um pouco mais autêntica, como no caso, como eu falei, Community, Arrested Development, no caso de The Office e tal. E a série começou, existia um foco maior do que nas últimas temporadas, no estilo de vida de trabalhadores de um escritório. Eu trabalhei num escritório há muitos anos atrás, quando eu morava no Brasil ainda. A minha mãe, ela era da mesma igreja de um sujeito que era dono de uma empresa de metalurgia lá no Maranhão. E aí ela falou, eu acho que eu tinha 17 anos por aí, tava começando a faculdade, ficava muito tempo em casa sem fazer nada, e minha mãe descolou esse trampo lá pra mim, falou lá com o cara, e o cara falou, vocês não precisam de alguém lá pra fazer um estágio, alguma coisa assim? E o cara falou, a gente precisa de alguém pra trabalhar no CPD, o famoso CPD, que era parte lá, vou falar de como se falava na época, é o negócio lá dos computadores, o pessoal lá dos computadores. E aí me colocaram lá e eu ficava lá digitando bobagem, colocando coisa no Excel e digitando as rotas de entrega de material para locais lá de construção. Inclusive fiz muita merda nesse período, errando lá, porque o código, um parêntese rápido aqui, eu já até escrevi sobre isso. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição o link para um texto que eu escrevi sobre as merdas que eu fiz quando trabalhava nessa empresa. E um dos erros constantes é porque o código no sistema para você enviar o material para um certo bairro era um código de 3 dígitos e às vezes na pressa de colocar tudo no sistema eu apertava o dígito errado, aparecia o bairro errado e o caminhão ia para o bairro completamente diferente, mas enfim. Eu trabalhei no escritório, como muitos de vocês já trabalharam, ou talvez até trabalhem agora, e por isso o The Office, que inclusive foi escrito por um dos caras, o Greg Daniels, que era escritor do SNL, do Saturday Night Live, que fazem sketches que muitas vezes refletem aquelas coisas, aquelas idiosincrasias da vida contemporânea que todos nós nos identificamos. E o The Office era justamente isso, era uma série sobre um escritório que qualquer pessoa que já trabalhou no escritório poderia se identificar. Você tem lá o chefe, que é um idiota, que ninguém sabe por que ele é chefe, porque ele é tão incompetente.
Tem lá o cara que, o paga-pau dele, o capacho do chefe, que acha que tá numa posição próxima dele por ter bajulado muito, mas na verdade é um trabalhador como todo mundo. Tem o casalzinho que fica naquele chove no mole, ninguém sabe se eles estão se pegando ou não. Tem todas aquelas figuras características do estilo de vida, do estilo de trabalho, eu devo dizer, de quem trabalha num escritório. É curioso isso, até porque a gente vê que certas coisas são realmente universais. E com o tempo, os personagens foram se desenvolvendo melhor, o background deles, os relacionamentos entre si começaram a ficar maiores do que aquela comédia baseada no... Você trabalha no escritório, né? Não é chato quando isso acontece? Você lembra quando isso aqui aconteceu? Aconteceu no teu trabalho também, né? A gente sabe, a gente tá ligado. O humor da série, o foco da série saiu disso, daquelas coisas familiares, aquele humor que você se identifica por trabalhar no mesmo cenário que os personagens, e partiu para os relacionamentos entre os personagens. Em principal, entre o Jim e a Pam, né? Que é o casalzinho que, digo mais, inclusive, depois da saída do Michael Scott, que era vivido pelo Steve Carell, o programa até lá tinha como personagem principal, eu diria, o próprio... Estão me ligando aqui, depois eu falo com você. Eu vou ligar pra você depois, meu filho. Perdi o fio da meada. Filho da puta. Caralho, estão mandando mensagem aqui. Então, o que acontecia? O foco saiu, depois que o Michael Scott saiu, que ele era praticamente o personagem principal da série, o foco passou a ser o Jim e a Pam, né? O casal que se conheceram no escritório, passaram anos naquele flerte, mas não rolava nada, e finalmente ela termina com o namorado dela, eles começam a namorar, aquela coisa, né? Então... O seriado, eu parei de acompanhar um pouco nesse período que tava assim, saiu um pouco daquela coisa engraçada de você se ver a sua própria vida, suas experiências de trabalho num seriado, e ficou mais naquela coisa, aquele dramalhão entre os personagens e tal. E, inclusive a série ficou um pouco mais dramática até, eu diria. Teve lá problemas entre o relacionamento daqueles dois e tal, teve outros esquemas de, no caso, se você assiste o seriado, você sabe o que eu tô falando, o marido da Angela, que era um político gay, começou a namorar com um dos trabalhadores lá desse escritório, começou aquele drama, aquela coisa. Então o show, na minha opinião, nessa época ele perdeu um pouco da graça, mas ele veio recuperando, e ontem foi o final da série. Então eles amarraram todas as pontas soltas, você viu o que aconteceu com cada um daqueles personagens, e assim... Novamente foi uma coisa um pouco dramática, eu diria, porque era uma série de comédia, mas você tá vendo ali o final e tinha gente, eu me senti emocionado, porque é como se eu estivesse dando adeus a vários amigos de muitos anos, né? Então, foi uma série bacana. Se você nunca assistiu e se você trabalhou no escritório, eu não sei por que você não assistiu esse seriado, porque ele é muito bacana pra pessoas nessa situação, de se identificar com esse tipo de coisa, né? Então é isso. A série, eu acho que marcou bastante. Ela foi baseada numa série uma série inglesa chamada também The Office. Inclusive o nome de alguns personagens são corruptelas dos nomes dos personagens originais até. Eu assisti, eu acho que 2 episódios da série inglesa, mas eu acho que a minha fidelidade ao elenco americano, à série americana, já estava muito consolidada, então a minha mente meio que rejeitou aqueles personagens sendo vividos por pessoas diferentes com nomes diferentes. Então, de repente, agora que a série acabou, eu dou uma olhada depois na The Office inglesa. O senso de humor inglês é um pouco diferente das sensibilidades americanas, e por extensão a nossa, né, porque a gente importa muito cultura popular, comédia, esse tipo de coisa, seriados dos Estados Unidos. Então nossa sensibilidade cômica, eu diria, é muito parecida com o povo americano, e isso tem um contraste muito grande entre o humor que se faz na Inglaterra. Mas enfim, eu vou dar uma olhada porque pelo menos eu tô resgatando um pouco daquele sentimento de acompanhar o seriado. Isso, em 9 temporadas, eu acho que a série se estendeu um pouquinho mais do que precisava, mas o final valeu a pena, foi bacana, foi aquele final de novela que você vê o que aconteceu com todo mundo, muito bacana. Eu recomendo, se você não conhece a série. Eu acho difícil porque é uma série extremamente popular. Se você nunca assistiu a série, eu acho que foi mais por birra, porque ela, como eu falei, é uma série bastante popular, tipo a birra que eu tenho com Game of Thrones. Eu não gosto, não aguento. Para de me recomendar essa merda, porque eu não vou assistir, não tô nem aí. Enfim, caralho, coisa babaca. É isso aí. Se você curte The Office, se você curtiu The Office, coloque os comentários aí, fale pra gente qual foi a sua experiência de assistir o programa todos esses anos e ver ele acabando. Se você não gostava, coloque aí também por que você não gostava. Como sempre, a casa é sua, coloque sua opinião aí, deixa o seu joinha, não te custa nada. E é isso aí, gente, até a próxima. Agora eu vou lá gravar o HBDTV pra ver se sai hoje ainda.